Você certamente já ouviu falar da loira do banheiro, do chupa-cabras. Essas e muitas outras histórias são contadas de geração em geração, mas elas são reais ou estão apenas no nosso imaginário, no imaginário popular? Mas, afinal de contas, como é que essas histórias surgiram? Você acredita em lendas urbanas? Sobre isso, eu vou conversar com o jornalista e crítico de cinema Roberto Sadowski. Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Obrigado por me convidar. Olha, eu estava vendo ali, você observando essa movimentação toda, vendo a gente se assustar com essas coisas. Você gosta de filme de terror, Roberto? Eu adoro cinema em geral, é meu trabalho, é minha vida, e filme de terror eu acho mó barato. Você acha o maior barato? Adoro. Porque quando a gente está, principalmente no cinema mesmo, quando a gente está com aquela experiência coletiva de todo mundo junto, então você sente a tensão crescendo. Então quando o filme é bom e funciona para assustar todo mundo, eu acho que é incrível. Quando o filme é bom, a impressão que dá é que todo mundo entra na mesma onda, tanto que o grito sai no momento certo. Sim, todo mundo... o silêncio é no momento certo, todo mundo presta atenção, e eu gosto dessa sensação. Que é uma experiência diferente. Ah, sim, e tem que ser no cinema, né? Filme de terror bom é no cinema. Em casa perde tanto, né? Em casa você para, acende a luz, vai na cozinha, o gato mia do lado, leva o cachorro a passear, então... O escuro não tem o mesmo impacto, né? O grito não tem o mesmo impacto. E é um lugar muito familiar, né? Então eu acho que todo cinema tem que ser no cinema, mas filme de terror em particular eu acho que é o lugar certo. E essas lendas urbanas, o que você acha delas? Loira do banheiro, por exemplo. Eu acho engraçado porque todas essas lendas elas têm um fundo de verdade, mas elas são lapidadas para parecer muito mais assustadoras do que a história real é. Então, acho que passa o tempo e a história real acaba nem importando tanto. O que importa é perpetuar a história, né? Fazer com que a história vá embora. Fantasia, né, que fica. Exato, eu acho que é a fantasia que vale. A loira do banheiro, quando eu era menina, tá. E era esse o pavor da gente de ir ao banheiro da escola, de chegar lá e encontrar a loira do banheiro. Não é engraçado isso, né? A gente pensa assim, não faz o menor sentido isso. O menor sentido, Roberto. Mas... Tinha que tirar o algodão da boca, não é isso? Né? Quando alguém ia sozinho no banheiro, falava, ó, vai, mas volta, tá? Não, era isso. Né? Era que, não tá nem pensando nisso. Se alguém fala, vai, mas volta, aí você já fica ligado. E eu acho engraçado que é uma história tão popular no Brasil. E o cinema, por exemplo, demorou muito para poder fazer qualquer filme que tivesse qualquer relação com essa lenda ou com qualquer outra lenda, né? A Loira do Banheiro foi feita uma comédia de ação esse ano, com Danilo Gentili até, que é Exterminadores do Além, mas, e o filme foi até bem, né? Mas era um registro muito mais de comédia do que de terror. A gente tem tantas histórias no nosso folclore e tal, e é muito raro que essas histórias se traduzam para outras mídias mesmo. Para as telas. Então acaba ficando uma tradição oral eterna. Mas será que hoje as crianças ainda têm ainda cultivam essa lenda da loira do banheiro? Porque ficou tudo tão mais assustador. Eu honestamente não sei. De vez em quando a gente ouve falar de uma história, de uma mãe, de uma criança que falou, mas é muito mais no tom de piada, né? De zoar com alguém e tal. Acho que ninguém leva tão a sério, mas a gente tem tanta coisa assustadora e tantas mídias diferentes que a gente é exposto, que uma tradição urbana oral acaba perdendo um pouco a força. Eu concordo com você. Tem umas aqui que eu nunca ouvi falar. O Homem da Meia-Noite, a Pisadeira. O que é a Pisadeira? A Pisadeira eu nunca tinha ouvido falar também. Eu fui pesquisar o que era. Falar. E é uma lenda de Minas Gerais, de uma mulher sempre esquisita, peluda, com pés enormes. Sempre a mulher, hein? Não é engraçado? Você tem que ter Homem da Meia-Noite aí. Então a gente está equilibrado. Tem o conto do a Loira do Banheiro, conto do Chupa-Cabra, o Homem da Meia-Noite, que eu não sei qual que é. Esse aqui, Ouijá. O que é Ouijá? É aquela tábua com todas as letras do alfabeto e um sim ou não, que as pessoas colocam um objeto em cima para poder falar com os espíritos. Tá. Eu acho que essa é a que o cinema mais usou, né, no mundo todo. E também a outra... A Pisadeira. O que é a Pisadeira? Então, é uma mulher em Minas que ela pisa na pessoa, ela imobiliza a pessoa e a pessoa está viva enquanto revive todos os seus pesadelos. Então parece que essa lenda ela tem origem em distúrbios de sono real, de pessoas que acordam com pesadelos ou tem paralisia de sono, né? Tem pessoas que estão deitadas e não conseguem se mover. Então, como eu falei, como tudo tem que ter uma explicação
real, talvez seja disso que alguém falou, isso é a pisadeira que está em você, no seu quarto, isso você consegue ver, e por isso. Então, quando eu era criança, a gente ia muito em benzedeira, né? Você é de São Paulo ou não? Não, eu sou de um monte de lugar diferente. Tá. Eu nasci na Bahia, morei no interior de São Paulo, interior do Brasil, Paraná, tá. Benzedeira. Sempre. E aí a mulher que ficava aquelas plantinhas para poder falar com você, e sempre era alguém que tinha uma história para falar, olha, se a gente não fizer isso, vai acontecer isso. Então é uma explicação um pouco inocente, ingênua até, de coisas que no fim das contas têm explicações científicas muito claras. Roberto, sabe o que me chama a atenção? Aliás, aqui conversando outro dia com o Arthur, que é o Tutu que fez a reportagem, ele é muito mais jovem do que eu. Veio um senhor e trouxe brinquedos antigos. Tá. E esses brinquedos, alemão, o nome dele. E esses brinquedos eram brinquedos que fizeram parte da minha infância. Para mim, tinham a referência de brinquedos de infância. Para o Arthur, eram brinquedos de filme de terror. Que louco. O que aconteceu? Então, assim, era um palhaço, era uma boneca com os olhos grandes. O que o cinema fez? Da minha ótica, se apropriou dessas referências da infância e da brincadeira e transformou em referências de filme de terror para os mais jovens. Talvez porque o grande barato da gente criar uma história é puxar uma conexão emocional, que qualquer pessoa que está no cinema vai ter. Então, as coisas que a gente viu quando era criança, adolescente, elas têm um ressignificado hoje, porque elas não fazem mais parte do imaginário da infância de hoje. Não, se a gente pensar, a geração hoje não sabe o que é um mundo sem internet, né? Pois é, menino. Então a gente comenta isso e fala assim, mas se pensar também, eu não sei como seria um mundo sem energia elétrica. Se a gente voltar umas 3, 4 gerações aí, era a realidade. Então, para tentar explicar essas coisas mais antigas, talvez recontar as histórias como histórias e não como fatos, seja mais fácil para o pessoal assimilar. E eu acho que algumas coisas realmente são um pouco assustadoras. Eu lembro de ver fantasias do Halloween nos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX, e você olha aquilo e fala, cara, isso não pode ser real, não pode ser uma fantasia de uma criança de verdade, que parecia um monte de morto-vivo andando na rua mesmo. Sim. Então, para a época podia ser absurdamente normal, é a coisa que assustava. Hoje você vem e fala, não, isso aí não é uma fantasia de criança, isso aí tem coisa aí que a gente não está sabendo o que é. Então acho que tudo tem um ressignificado com o tempo. E as histórias de terror principalmente, porque a tradição oral de contar histórias muda o veículo que ela é contada, mas não muda a intenção, que é assustar a gente. Tá. Agora, já que eu não vou deixar você passar aqui sem falar sobre isso, temos bons filmes de terror brasileiros? A gente tá aí com o Morto Não Fala, não é? Que é maravilhoso, do meu amigo Denison Ramalho, que dirigiu. O Denison, ele tem 2 curtas que ele fez há alguns anos, que são, assim, absolutamente sensacionais. Que um é Amor Só de Mãe. Amor Só de Mãe. É de terror? É muito terror. É muito barra pesada. Tem a ver com bruxaria e com isolamento. Acho que online, YouTube, Vimeo, algum lugar tá disponível. Eu não vou assistir, eu não gosto de filme de terror. E tem um chamado Ninjas dele, que é terror pesado também. É um policial que mata sem querer uma criança e ele começa a ser assombrado pelo fantasma dessa criança e começa a falar, eu não quero mais trabalhar com isso. Os outros policiais falam, não, você vai com a gente agora e você vai descobrir o que é ser polícia de verdade. Morto Não Fala já está em cartaz? Já está em cartaz e é uma história baseada num livro, né, num conto, sobre um atendente do necrotério, do ML, que ele fala com os mortos. E nunca é explicado o porquê, ele simplesmente troca uma ideia. Então, quando todo mundo vai embora, ele olha para o cadáver e fala, você vacilou, hein? Você briga de torcida, você com família em casa, e o cara fala, mas o vacilão tá... Só que o cara está morto, ele não sabe ainda que ele está morto. Tá. Só que isso se estende para uma trama que envolve a mulher dele, a morte de inocentes, e quando você mata inocentes, aí a coisa... É terror. É terror. Tá. É terror e é barra pesada. Mas vale a pena ver. Vale a pena. A gente não tem muito filme de terror nacional porque a gente não tem tradição de gênero no Brasil. Né? Se a gente fala de terror, todo mundo lembra do Zé do Caixão, mas Zé do Caixão fez os filmes dos anos 60. Então, era uma outra época, era uma outra pegada. Então, de vez em quando pipoca uma outra tentativa de fazer. Acho que hoje tem uma geração nova
que está tentando recuperar e talvez dar uma cara. O Marco Dutra, com a Juliana Rojas, eles fizeram As Boas Maneiras, que é um filme de lobisomem no Brasil, que saiu ano passado, se não me engano. Então, existem umas tentativas, mas a gente não tem terror, não tem ficção científica, não tem ação. A arte brasileira ela é muito centrada na comédia. Sempre foi. No rádio, no teatro, na TV. Então é o que a gente entende mais. E no cinema. Perfeito. Alguma sugestão? Hoje é quinta-feira, tem lançamento nos cinemas. Alguma sugestão? Deixa eu pensar o que está passando agora de terror no cinema. Não, pode ser de qualquer coisa. Só vou aproveitar a sua presença, né, Roberto? Está estreando, estreou agora Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, né, com o Schwarzenegger de novo. E eu achei muito melhor do que o filme poderia ser. Ele meio que... não sei se você viu Exterminador do Futuro na vida um dia. Claro. Ontem uma pessoa me falou que nunca tinha visto nenhum. Não, na década de 80 a gente ficava na porta do cinema esperando para entrar. Então, o primeiro é de 84, o segundo foi lançado em 91 e depois vieram mais alguns. Esse novo, ele passa uma borracha, ele ignora todas as continuações depois do segundo e ele pega a história do segundo, né, de 91 e parte dali. Que é ótimo. Ótimo. Então eu acho que é um filme ousado até. Tem algumas coisas que os fãs mais radicais vão ficar um pouco chateados, mas eu saí muito mais satisfeito do que eu achava que fosse sair. Boa dica. Você pode ter acesso ao todo o conteúdo do Roberto Sadowski no blog dele no UOL, robertosadowski.blogosfera.uol.br. Você tirou foto aqui pra gente? Tirei. Então pronto. Entrando aqui nas nossas redes, @Gazeta Mulheres, você vai descobrir direitinho como escreve Sadowski. É mais simples do que parece. É exatamente como a gente fala. Não é? Eu tô com medo de sair daqui quando toco essa música. Será? Aqui, ó. Ui, aqui, ó. Eu tô fazendo assim porque eu tô longe. Ai, Roberto, eu não gosto. De terror? Não gosto. Obrigada por ter vindo, meu querido. Eu não gosto, não gosto. De verdade, eu fico assustada. Pra onde eu vou daqui? Eu não sei, mas ele tá lá. Eu vou seguir. Você tá? vai. Eu vou. Tchau, gente. Tchau. Tchau.